Nasceu em Veneza no ano de 1625 dentro de uma família nobre, que proporcionou a ele uma formação intelectual muito boa e também integral. No meio dos estudos, ele se tornou um diplomata europeu e ali dava testemunho da igreja e cristianismo, mas dentro de si havia o chamado ao sacerdócio. Deixou tudo, bens, carreira e foi ordenado sacerdote. Tornou-se cada vez mais um servo da igreja e foi escolhido para ser o assessor do Papa. Não demorou muito e ele foi ordenado bispo de Bérgamo. Em seguida, ele foi transferido para Pádua, onde cuidou principalmente da formação do clero para colocar em prática todas as decisões do Concílio de Trento. Era um homem de oração. São Gregório era um homem de grandes atividades porque tinha grande intimidade com o Senhor. Tantos trabalhos teve que, com 72 anos, foi atestada a sua morte. Morreu de tanto trabalhar. Nasceu em Ravenna, Itália, no ano de 952. Deixou-se influenciar livremente numa vida distante do Evangelho. Sua juventude era feita de caça, exercícios bélicos e diversões. A diversão era o centro de sua vida. O acontecimento foi o ponto da virada em sua história. Seu pai tinha um temperamento nervoso e matou, na presença de Romualdo, um inimigo pessoal. Foi nesta altura que Romualdo percebeu os caminhos e ambições que a sua família vivia e começou a repensar sua história, a ponto de se dirigir a uma alta montanha e lá conheceu o mosteiro beneditino, onde pediu acolhida para reflexão. Foi ali durante 3 anos e se tornou monge. Saiu das vaidades do mundo e encontrou em Deus o sentido para tudo. Deus quis dele ainda mais. Fez dele fundador da ordem camaldulense, marcada pelo silêncio, pelo trabalho e pela penitência. São Romualdo formou 2 homens em sua ordem que se tornaram papas. Com 75 anos e já estava consumido na vivência do carisma de sua ordem. Teresa, primogênita, nasceu em 1177. Desde cedo, muito bem educada, sentiu o chamado à vida religiosa. Mas conforme o costume do tempo, acabou sendo dada em casamento com o rei Afonso e se tornou rainha de Lyon. Por diversos motivos o casamento foi nulo. Ela voltou para casa e entrou na vida religiosa. Afonso não gostou e armou uma guerra contra o pai de Teresa e contra Portugal. Ela, já no convento, consumiu-se na intercessão. Mafalda teve momentos parecidos com a de Teresa. Casou com Henrique I, mas este faleceu e ela retornou para casa, despojando-se de seus bens e entrando para a vida religiosa, viveu a total dependência de Deus. Sancha, uma jovem que não se cansou como acontecera com suas irmãs, fundou um convento da ordem cisterciense em Coimbra, onde viveu as regras com fidelidade até a sua morte. No ano de 1705, as 3 irmãs portuguesas foram beatificadas. Considerado patrono da juventude, São Luís Gonzaga nasceu no ano de 1568 na corte de Castiglione. Recebeu por parte de sua mãe a formação cristã. Já seu pai o motivava a ser príncipe. Sua família tinha muitas posses, mas graças ao amor de Deus, Luís desde cedo deixou-se possuir por este amor. Com 10 anos de idade na corte, frequentando aqueles meios, dava ali testemunho do Evangelho e se consagrou a Nossa Senhora. Ali descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre. Seu pai, ao saber disso, o levava para festas mundanas, na tentativa de fazê-lo desistir de sua vocação. Entrou para a Companhia de Jesus, onde viveu durante 6 anos. Com pouco mais de 20 anos, faleceu de uma peste que se havia se espalhado em Roma. João Fisher era inglês, chamado por Deus à vida sacerdotal. Fez uma linda caminhada acadêmica até chegar a ser arcebispo de Rochester. Foi um homem de grande influência intelectual, cultural e religiosa, a partir de seu testemunho. Ele não se vendia. Diante do contexto das confusões da Reforma, ele já havia se declarado contra. Também escreveu e defendeu a fé católica. Henrique VIII, por conta de um envolvimento com uma amante, quis que a igreja declarasse nulo seu casamento. Mas ao ser analisado pelo bispo de Rochester, viu-se que não era o caso. Mas com insistência e imposição, Henrique VIII se autodeclarou chefe da Igreja da Inglaterra. Em meio às confusões religiosas e políticas, o testemunho de Fisher indicou a verdade, que nem sempre é acolhida. O Papa já havia escolhido ele para cardeal, mas Henrique VIII o condenou à morte. E ao ser apresentado para o martírio, São João Fisher deixou claro que era pela fé católica da Igreja e de Cristo que ele estava ali.
e seu sangue foi derramado em 1535. No mesmo ano, Thomas More, pai de família e de grande influência em meio universitário, era o chanceler do rei, mas não se vendeu diante do ato de supremacia de Henrique VIII. Também foi martirizado. Era leal ao rei, mas acima de tudo a Deus. Em 1535, Thomas More foi decapitado. Em meio às confusões, o testemunho faz a diferença. São José Cafaso nasceu em Castelnuovo d'Asti, na Itália, no ano de 1811, onde também nasceu o grande São João Bosco. José Cafaso, desde criança, sentiu seu chamado ao sacerdócio, que foi se tornando cada vez mais forte no decorrer de sua vida com Deus. Assim entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos, destacando-se no meio de tantos por seu amor aos pobres e zelo pela salvação das almas. Depois de um comprovado e dedicado trabalho na Igreja de São Francisco em Turim, José assumiu com toda a sua bagagem do pregador, confessor e iluminado diretor espiritual a função de reitor e formador de novos sacerdotes. Dom Bosco foi um dos vocacionados que desfrutou das formações e aconselhamentos deste santo, pois como sacerdote sintonizado ao coração do Cristo pastor, sabia muito bem que colocar sua cultura eclesiástica, dons e carismas a serviço da salvação do próximo. Dentre tantos outros ofícios assumidos por este homem incansável, que foi para o céu em 1860, despontou José Cafaso na evangelização dos condenados à forca, tanto assim que ficou conhecido como santo. Com muita alegria, a igreja solenemente celebra o nascimento de São João Batista, santo que, juntamente com a Santíssima Virgem Maria, é o único a ter o aniversário natalício recordado pela liturgia. São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, seu primo, e foi um anjo quem revelou seu nome ao seu pai, Zacarias, que há muitos anos rezava com sua esposa para terem um filho. Estudiosos mostram que, possivelmente depois da idade adequada, João teria participado da vida monástica de uma comunidade rigorista, na qual, à beira do rio Jordão ou Mar Morto, vivia em profunda penitência e oração. Os evangelhos nos revelam a inauguração da missão salvífica de Jesus, a partir do batismo recebido pelas mãos do precursor, João, e da manifestação da Trindade Santa. São João, ao reconhecer e apresentar Jesus como Cristo, continuou com sua missão em sentido descendente, a fim de que somente o Messias aparecesse. Grande anunciador do reino e denunciador dos pecados, ele foi preso por não concordar com as atitudes pecaminosas de Herodes, acabando decapitado devido ao ódio de Herodíades, que fora esposa do irmão dele, Herodes, com o qual este vivia pecaminosamente.